Glória ao Senhor. Glória ao Criador. Vamos ler, irmãos, onde o Senhor tem nos mostrado, tem nos despertado. No Evangelho segundo nos relata João. Livro do Evangelho segundo João, capítulo 10. A respeito das pessoas, dos irmãos que nos acompanham, têm comunhão conosco e que não têm uma igreja para se congregar. Nós falamos com muita liberdade para que você faça um culto na tua casa, porque é assim que a igreja prospera. O templo é um salão de reunião onde os irmãos se juntam, se congregam, mas as casas são núcleos onde deve ser trabalhada a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós falamos com muita liberdade, em que pese você pode estar assistindo a Congregação Cristã Apostólica, mas você é de outra igreja. Mas faça, conforme o teu costume, um culto na tua casa. Pegue, se você tem comunhão com a Cristã Apostólica, convide a tua família, assista ao culto online junto deles e depois comente a palavra que foi pregada, até que você tenha condição de você mesmo atender um culto. Enquanto você não se sente firme para atender o culto, ou você tem alguma forma de incerteza, de insegurança, só a prática, só a continuidade do trabalho é que você perderá essa incerteza, essa fragilidade. Mas não deixa que uma promessa que tenha da tua vida não se cumpra por essa restrição. Comece, faça culto com a tua família, faça culto com os teus vizinhos. Mas eu não sou da Cristã Apostólica. Faça o culto da igreja que você conhece, mas comece, não fique esperando. Às vezes tem pessoas que moram muito longe, em outros países, em outras regiões longínquas, que não têm disponibilidade de culto próximo da tua casa. Às vezes você tem alguém do grupo de risco do Covid na tua casa, ou você tem alguém com alguma necessidade especial que não dá para sair. Faça culto, é tempo de adorarmos ao Senhor. Faça dessa maneira. Não tem franqueza? Assista um culto, depois comente, até que você sinta condição em você mesmo e você passe a mensagem, cante louvores, remoa a palavra que você ouviu no culto anterior, ou faça oração, grupos de oração para orar pelas necessidades da tua casa. Abençoe o teu lar, abençoe a tua família. Não faça cultos para julgar, o julgamento vem de Deus. Faça culto para unir, abençoar, pedindo que o Senhor prospere os teus caminhos. Não é pecado você fazer isso. Fazendo dessa maneira, estaremos buscando agradar ao Senhor, irmãos. E se você quer fazer uma reunião na tua casa com os costumes, os hinos, a liturgia da Cristã Apostólica, entre em contato conosco. Podemos disponibilizar material para você, o Inários. Não temos lucro nisso, é disponibilizado sempre a preço de custo. Não é isso, irmão Bruno? O QR Code está aqui para você fazer contato com a nossa administração. E que o Senhor possa abençoar o teu caminho. É tempo das promessas se cumprirem. Comece agora, comece hoje, que da sua casa possa gerar uma grande igreja. Vamos ler com a ajuda de Deus, Evangelho segundo João, capítulo 10. Lemos com a ajuda de Deus, amém. Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador.
Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e este, o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes desta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, e a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Irmãos, passagem muito conhecida dessa parábola. Não é uma parábola, porque é uma verdade que o Senhor Jesus narrou, passou, transmitiu, apregou aos seus discípulos, narrando a vida como ela é. Segundo relatos que eu ouvi de um irmão de uma outra igreja, até esse relato eu ouvi em outro país. Segundo a orientação desse irmão, amados, as ovelhas, os pastores de ovelhas se encontram e juntam-se milhares de ovelhas. E elas são todas muito parecidas. E elas se misturam entre si. Só que a audição da ovelha, ela é muito sensível. E quando eles terminam o encontro, que aqueles homens vão se separar, eles dão um grito e os rebanhos se separam. Porque a ovelha, ela sabe distinguir o pastor dela, aquele que guia ela. Ela confia só naquela voz. E aqui o Senhor Jesus nos trouxe esta passagem aos discípulos e hoje se faz presente no meio de nós este assunto. Porque, irmãos, quantos de nós vivemos a nossa vida, constituímos as nossas famílias e por algum tempo nos afastamos, por algum tempo ficamos dispersos. Parece que a nossa vida não faz muito sentido ir à igreja, porque as brigas diárias eu consigo conviver com elas. E a gente começa a esfriar. A gente começa a já não ter mais prazer em sair da nossa casa e irmos para a igreja. Mas, irmãos, ovelha é ovelha. Há tempos que você sente o chamado. Você ouve, você sente no teu coração, você se desperta, você entra e o pastor está lá para te receber. Hoje a palavra do Senhor, irmãos, vem falando com alguma ovelha, se não com todos nós, que o Senhor Jesus é o teu pastor. O Senhor Jesus, Ele deu a própria vida por você, por mim, pelos nossos. E o Senhor Jesus, amados irmãos, irmãs, Ele não é um Deus punitivo, Ele quer abençoar. Está escrito no verso que lemos,
que Ele é o bom pastor dá a própria vida pelas ovelhas, como assim o Senhor o fez. E o Senhor não veio para roubar, matar, destruir, afastar, condenar. O Senhor veio para dar-nos vida e que a tenhamos com abundância. Então, qual é a tua preocupação, meu irmão? Qual é a tua preocupação, minha irmã? Qual a tua preocupação com a tua família, com os teus filhos, com os teus netos, com os teus pais, os teus avós, pelo teu emprego, pela tua empresa, dos dias difíceis que você atravessa? Qual é a tua preocupação? Você não segue ao bom pastor? Você não segue ao Deus que fez os céus e a terra? Será que algum dia na tua existência Deus deixou de zelar pela palavra dele na tua vida? Nós, por diversas vezes, não zelamos o nosso compromisso com o nosso Deus. Nós erramos, nós cometemos pecados em pensamento e por obras, mas o Senhor não muda as promessas dele sobre nós. Então, essa palavra que o Senhor nos manda hoje é uma palavra que vem para te trazer paz. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua aflição, qual a tua enfermidade, mas o Senhor é conhecedor. E a palavra que Ele nos manda hoje é para te despertar novamente. É para Ele chamar você, que você possa entender que ainda que você tenha ido longe, mas o pastor está te chamando. Volta, irmão. Volta, irmã. Volta aos caminhos do Senhor. O Senhor tem planos de bênçãos, de misericórdias, de renovos, de saúde para os teus. Por que é que o teu pé se afastou por tanto tempo? A vida te levou a se afastar do caminho do Senhor? A vida é um ponto na eternidade, irmão. A nossa vida é um ponto na eternidade, minha irmã. Nós estamos aqui de passagem. Estejamos juntos do nosso Deus. Moraremos com Ele junto pela eternidade. Enquanto vivermos, Ele quer te abençoar. Ele quer que estejamos buscando comunhão com Ele. A nossa vida, a nossa casa, os nossos negócios, o nosso emprego, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos velhinhos e as nossas crianças, está tudo na mão do bom pastor. Irmão, você tem um mal no coração, eu tenho maldade no meu coração, mas o Senhor Jesus, Ele não quer te julgar com maldade, Ele quer te abraçar com carinho e com amor. Nos reunamos para louvar, para glorificar e para adorar ao Senhor. Esteja junto da tua família. Você se junta para fazer festas. Às vezes você se exalta no álcool, ou em algum tipo de droga, ou em algum tipo de sentimento. Hoje o Senhor fala: afasta de ti alguma coisa que não me agrada e se ajunte para me adorar. Eu quero fazer obra no meio de ti. Eu quero fazer obra no meio dos teus parentes, da tua família. Irmãos, quando o Senhor abençoa uma família, o Senhor faz com que aquela família prospere, os que estão ao lado dela prosperem, os que estão no mesmo bairro prosperam, os que estão na mesma cidade, todos são atingidos pelas bênçãos, pelos favores do Senhor. E tem alguém que o Senhor muito ama, que o Senhor está te despertando. Volta, volta. Perdoados estão os teus pecados. Coloca-te no caminho de retidão, no caminho de agradar ao Senhor, buscar agradar ao Senhor em todo tempo. O Senhor não olhará
pelo mal que fez as tuas mãos, mas o Senhor é zeloso para cumprir as promessas que Ele já tem te feito no passado, faz no presente, cumpre e cumprirá no futuro. E ao final da tua jornada, não será um dia de tristeza, não será um dia de derrota, será um dia onde todos se ajuntarão e louvarão pelo testemunho que tu deste enquanto viveste. Passarão os anos, passarão gerações, mas os favores do Senhor serão lembrados pelo que aconteceu e acontecerá na tua vida. Esta é a palavra, e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos, irmãos, agradecer a esse culto com oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Bondoso Deus, aleluia, eterno Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua casa. Mais uma vez cantamos hinos, Senhor, em comunhão tão gostosa na tua presença. Senhor, permita que os teus filhos, os nossos irmãos, irmãs, tenham recebido esta comunhão também, onde eles estiverem. E permita que a comunhão deste culto, Senhor eterno, trabalhe nas nossas vidas, na multidão da tua misericórdia. Graças te damos pela oração que tu tens nos dado, que temos certeza alcançou o trono da tua glória. Te somos gratos pelos conselhos. Graças te damos maiormente pela tua santa e bendita palavra. Ó Senhor, como é bom estar na tua presença. Hoje, Senhor, tu tem nos lembrado que tu és o nosso pastor, e o pastor cuida das ovelhas, e o pastor zela pelas tuas ovelhas, e as ovelhas conhecem a tua voz. Permita que possamos, Senhor, seja em que tempo for que esse culto for transmitido ou retransmitido, que possamos, Senhor, nos despertar para sentir o teu chamado sobre as nossas vidas. Senhor, que a nossa vida seja uma vida dedicada a te servir, que a vida da nossa família seja uma vida dedicada a te servir com graça, com adoração, com alegria de viver, porque estamos na tua presença, Senhor. Nos abençoe, guarde, conforte e coloca-nos no caminho da tua benção. Graças te damos por tudo, Senhor. Não que haja em nós merecimento, mas é no nome de Jesus Cristo, Filho do teu amor, o que vive para sempre. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia.